Meu, acabei de passar por um, digamos, livramento. Talvez. É, como que vocês lidam com intuição? Intuição, sexto sentido. Dizem que é só a mulherada que tem sexto sentido, né? Mas, bom, vou deixar vocês decidirem aí o que foi isso. Deixa nos comentários aí. Fui chamado ali na concessionária para fazer um reparinho, certo? Numa Commander 2024, se eu não me engano. Carro novinho. Novinho. O consultor me ligou e falou: Galber, tem um amassadinho, daqueles que a gente já tá acostumado, tal, na parte de baixo, tal, é pequenininho, vem fazer. Vou. Tranquilão. Normal. Coisa rotineira. Só que quando eu cheguei lá pra ver, o amassado era bem na parte de baixo, um pouquinho mais complicado você fazer esses amassados na parte de baixo, né? Depois daquele último vinco, um pouquinho mais para baixo. E o amassado ainda estava na travessa, né? A travessa é a parte mais é que não tem acesso, né? Tem uma barra, tem a chapa que você vê por fora e tem uma barra aqui. A única forma de fazer esse tipo de amassado, a única mais ou menos, né? Dá para você desmontar a porta inteira, porque é uma Commander, então tem algumas dificuldades. Mas a melhor forma, a única não, vamos colocar assim, a melhor forma para fazer esse tipo de amassado seria fazer na cola, que é uma operação muito simples que a gente faz. Pega a chupetinha, certo? Uma cola quente normal, daquela pistolinha. Você põe na chupetinha, cola no carro e vai puxando. Procedimento normal, a gente faz reparo em carro blindado dessa maneira. Tal. Cara, um carro novo, 2024. E conversando lá com o consultor e com a gerente da oficina, falou: olha, esse cliente é muito bom, esse cliente gasta muito dinheiro aqui, ele gosta do carro muito direitinho. Resumindo, é o cliente que a gente chama de chato. Não a pessoa chata, mas a pessoa que é chata com o carro, que gosta do carro e tal e tudo mais. E aí já, não sei porquê, eu tô acostumado a fazer esse tipo de coisa, mas não sei porquê acendeu uma luzinha amarela aqui na minha cabecinha. Eu falei: opa, então tá, vamos lá ver o carro. Tirei o carro lá da vaga, coloquei no lugar onde eu costumo trabalhar. E aí, meu, eu tô analisando a porta, tal, e veio uma pulguinha atrás da orelha. Vejam só, guardem esta informação. Que a porta seria uma porta repintada. Num carro 2024 isso não é muito comum. É difícil? É impossível? Não, não é impossível, mas não é comum. E aí eu comecei a olhar um retoque, tal, achei uma sujeirinha. Eu falei: putz, a porta é repintada desse jeito aqui, porque é o seguinte, quando a gente vai fazer um reparo com a cola, que a gente chama, tem que ser pintura original. Se for repintado, sem chance. Você arranca a tinta e dá um problema do caramba, tem que fazer funilaria, tem que pintar de novo. E aí eu comecei a olhar, e aí, gente, vem a dúvida. Meu, eu trabalho com carro especificamente faz bem mais de 20 anos, com martelinho 15. Então, eu sei ver uma porta repintada, inclusive com o carro andando na rua, a gente bate o olho e a gente sabe se é repintado ou não. Só que esse retoque estava tão bem feito que eu fiquei na dúvida. Aí chamei uma outra pessoa: meu, olha aqui. Ele olhou. Um falou que era repintada, outro falou que não era repintada. E aí a dúvida foi ficando maior, foi ficando maior. Pra resumir, cara, eu até tava falando com o menino lá, eu falei: ó, eu vou seguir o meu instinto. Eu vou seguir o meu instinto e eu não vou fazer esse reparo dessa maneira. Porque se eu fizer, vai dar merda, vai dar problema. Então, eu vou seguir meu instinto. Por que eu tô dizendo isso? Porque o consultor que me chamou falou: não, faz aí, tá tranquilo, essa porta não é arrepentada. Aí eu falei: eu posso fazer por sua conta e risco? E mesmo assim ele falou: pode. Aí eu falei: então tá bom, eu vou fazer. Deu uma de machão, né? Mas aí eu olhei, eu falei: putz, eu não vou pintar, eu não vou mexer nisso não, porque vai dar um problema, cara. Vai sair essa tinta, aí o cara vai ter que pintar e vai dar um problema. O cliente é ótimo. Imagina um cliente que gasta muito dinheiro na concessionária. Você vai contrariar o cara, troco de nada, e ele vai começar a reclamar e tal. Então, resumindo, fui lá, desmontei a porta. Porque é um trabalho, cara. É assim. Só pra vocês terem uma ideia, para você desmontar e ter acesso numa porta de Renegade,
Compass e Commander, para você desmontar toda aquela porta e chegar no amassado, cara, é um trabalho de 2 horas. É muito trabalhoso. Eu prefiro 1000 vezes desmontar um forro de teto de qualquer carro, menos do Polo, eu prefiro do que desmontar a porta desses carros, que é muito trabalhoso. Fiz, desmontei e tal, resolvi o problema. Mas o ponto alto dessa troca de ideia que eu tô tendo com vocês aqui é o que vocês fazem quando você tem certeza de uma coisa, porque eu tenho certeza que aquela porta era arrepentada. Tenho certeza. Apesar das outras pessoas dizerem que não, pessoas que também entendem dizerem que não, outras sim, mas eu tinha certeza que sim e eu resolvi ir por outro caminho. E aí eu tava assistindo um vídeo, ontem eu acho, de um pedreiro, cara. Falou que a cliente pediu para ele tirar uma janela, e ele começou a quebrar em cima da janela, colocou uma barra de ferro, tal, não sei o que. Ele falou: gente, eu fiz isso porque aqui não tem coluna. E se eu começar a quebrar, a casa vai cair. E todo mundo falando que ele era louco. Não, você é louco, você é louco, você é louco, você é louco. Eu falei: meu, o cara é prudente, né? E aí hoje, por coincidência, aconteceu um fato curioso, que eu acredito que deve acontecer com todo mundo todo dia, mas nem todo mundo reage contra, né? Porque, não, pode fazer, pode fazer, eu vou fazer, e imagina o problema que não ia dar, cliente reclamando. Então eu resolvi agir com prudência e elegância e acabei arrumando um jeito muito mais trabalhoso, porque eu tinha cobrado um valor, e aí eu não pude mexer no valor, porque já tinha combinado, já tinha passado para o cliente quer o problema resolvido, não importa se você vai mover mundos e fundos para resolver aquele problema dele. E ele tá certinho, eu não posso, combinado não é caro. Então, trabalhei muito mais, mas consegui resolver o problema de outra forma. E aí eu queria saber de vocês. Fiz certo? Não fiz certo? Vocês seguiriam a determinação, entre aspas, né, do consultor técnico, correndo um risco danado de dar um problema? Não para mim não ia dar problema, porque ele autorizou, mas imagina ele tendo que explicar para o cliente: nós vamos ter que pintar seu carro aí, porque... E se o cara não soubesse que o carro era repintado e agora ia ser repintado? Imagina, porque o retoque era muito bem feito, muito bem feito. Então eu queria que vocês colocassem nos comentários aí o que vocês fariam no meu lugar. Vocês trabalhariam muito mais sem receber por aquele trabalho ou arriscariam fazer o que a oposição estava pedindo? Diz aí pra mim, eu vou ficar muito feliz em saber qual a opinião de vocês. E conta também uma historinha sua aí, se já aconteceu alguma coisa desse tipo, que você teve que ir contra tudo e contra todos por um sexto sentido. Põe aí que eu vou gostar muito de saber. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.